Fala, povo independente, tudo bem? Vocês viram que não é fácil ser independente, né? Tá difícil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, de verdade. Vamos continuar aqui com o nosso curso aí, História do Brasil. Hoje nós estamos na aula 18. Tá andando, tá fluindo a nossa história, né? Aula 18, Brasil Império, ó, mais uma vez lembrando aqui desse recorte, ó, 1822, né, o ano da independência, 1889, o ano da proclamação da República. Essa questão das datas, só um recadinho aqui, moçada. É lógico que assim, a análise do processo, né, ela é muito mais importante do que as datas em si, mas nós estamos falando de história, né? E uma das nossas matérias-primas para trabalhar é o tempo. Então essa noção precisa ter sim, tá? Então quando você estiver fazendo suas anotações aí, não é que você precisa decorar as datas, mas ajuda você a separar esses recortes e tudo, né? Então, vai marcando em todo lugar que você puder, vai marcando esses recortes, que isso vai entrando na sua cabeça automaticamente. O legal é você decorar e saber fazer análise, né? Só saber a data sem análise não é nada. A análise sem a data, ainda, às vezes você consegue se virar. O ideal é ter os dois, né? O professor de história que realmente, né, tá dando aula de história, tem que saber algumas datas. Lógico que a gente não sabe todas as datas, tem coisas que a gente precisa consultar ali exatamente e tal, mas as principais você vai enfiando na cabeça aí, tá? Então toda vez que você puder fazer a anotação e colocar na data, e toda vez que eu lembrar também, né, de ir colocando em tudo, e eu sempre tento pôr, às vezes, né, se eu esquecer, vocês me dão um toque aí, mas é importante. Bom, feita essa observação, vamos lá. Cara, história do Brasil, fantástico, maravilhosa. 1822, nasceu um país, pá, primeiro reinado, beleza. Crise. Segunda aula de Brasil e Império. E aí nós temos uma crise política, crise econômica, cara, aqui tá só crise política no título da aula, né? Não sou eu que escolho esse título, mas assim, além da crise política, a gente vai ver crise econômica também. Tem crise do jeito que você quiser, tem para todo gosto. Crise política e declínio do primeiro reinado. Olha só, o primeiro reinado não dá uma década, cara. Que doideira, né? Vamos ver por que isso aconteceu então. Tá aí, ó, a bandeira do Brasil Império. E tem uns nóia aí, umas nóia, né, usando essa bandeira hoje, fazendo camiseta, e usando o Dom Pedro I, Dom Pedro II, um povo patife também pra rua aí, né? Vou falar, não tô nem aí. Tem uma tal de Sarah Winter, e a menina fica andando com essa camisa aqui, lá fazendo os 300 de Esparta, os 300 de Brasília, os 300 idiotas de Brasília. Hoje eu tenho uma raiva, porque esse símbolo não é deles, né? Não é desses imbecis. É muito, a densidade demográfica de filha da puta tá muito grande no Brasil, né? Tá alta. E os caras ficam se apropriando dos símbolos que não são deles, o verde, o amarelo, ou trazendo isso aqui de volta. O próprio Dom Pedro II, os caras usando ele toda hora. Eu fico com raiva porque eu gosto dessa fase. Bom, enfim. Mas densidade demográfica tá alta aí, moçada. Cadê o meu passador? Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar, né? Aí, funcionou. O que eu quero com vocês aqui na aula 18, além dessa introduçãozinha, que você possa compreender o papel histórico das instituições políticas brasileiras, né? Isso nós colocamos na última aula, então entender o papel de uma assembleia, de uma constituinte, né? Entender o papel dessas instituições políticas, da própria monarquia é muito importante, o papel histórico e a formação do Estado brasileiro. E agora nós vamos acrescentar o fim do primeiro reinado, né? Na verdade nós estamos falando uma continuação da aula anterior, da aula 17, e agora eu vou apresentar a crise e por que aconteceu a abdicação do trono em 1831, tá bom? Dia 7 de abril, nós temos que chegar lá. Para hoje aqui tá mais tranquilo, né? Nós vamos fazer um papo mais rápido até, mas nós vamos falar da crise econômica, vamos falar da política externa do Brasil. A gente tem uma guerra aqui para analisar e o contexto mundial, a sucessão do trono de Portugal e tal, e vamos falar do declínio do primeiro reinado. César, mas cadê a crise política aqui? Tudo isso daqui, vocês vão ver no fim do meu raciocínio, que tudo isso daqui está corroborando com a crise política. A abdicação ela vem de uma crise política e nós vamos tentar entender esses elementos da crise política, portanto, beleza? Bom, espero que no momento que esse vídeo chegue até você, não sei quanto que isso vai acontecer, mas que não tenha mais 300 de Esparta lá em Brasília fazendo caca lá, tá? Viva a democracia, vamos nós.
Galera, primeiro ponto, temos uma crise econômica para analisar. Anota o seguinte, o Brasil independente ainda é um país agrícola. Nós não temos indústria. Alguma coisa foi tentada ali no período joanino, né, a liberação de algumas manufaturas, algumas fábricas e tal, mas o Brasil é essencialmente ainda um país agrícola. E nós dependemos, né, dessa agroexportação dos produtos agrícolas que nós temos. Quais produtos? Nós temos a cana-de-açúcar, nós temos o algodão, nós temos o fumo, nós temos tem um produto que vem para o Brasil também, que é importante para a nossa economia, que são os escravizados africanos, que nesse momento ainda está rolando. E aí, se você pensar assim, César, mas e o café? O café vai demorar um pouquinho ainda. Está rolando já café em alguns lugares, mas o café não configura ainda uma locomotiva nessa nossa economia, né? Então nós dependemos ainda muito do algodão e do algodão e a cana-de-açúcar, né? O açúcar principalmente, tá? Esses produtos estão em crise, principalmente o açúcar, porque você tem uma concorrência ali nas Antilhas, né? Na América Central, você tem uma concorrência do açúcar cubano. Na Europa você tem um açúcar feito pela beterraba em alguns lugares. Então, assim, o mercado mundial não está legal. E a gente sabe, isso vai acontecer em outros momentos da história, né? Esse é um problema quando você tem uma balança comercial muito dependente de agroexportação. E aí, nesse momento aqui, você está tendo uma Europa em crise, tá? A Europa está se recompondo ali depois do Napoleão, você ainda tem movimentos revolucionários pipocando aqui e ali. Então a economia mundial também está no momento, né, não está aquecida, vamos dizer assim, e o Brasil fica dependente desses produtos de agroexportação. Se você não exporta, ou porque o cenário internacional não é favorável, ou porque você tem concorrentes, né, que acabaram pegando parte do nosso mercado, e aí você tem uma crise, portanto. Então, os Estados Unidos tinha, no campo do algodão, por exemplo, na área do algodão, os Estados Unidos tinha resolvido ali, depois do seu problema da independência, né, você tem uma concorrência ali dos Estados Unidos também, com essa parte do algodão, baseado também na mão de obra escrava. Basicamente, nós estamos esperando o café acontecer. E há também, lógico, na economia, um cenário de insegurança, né? Você tem ali a questão da independência, né? Você tem ali a desarticulação do sistema colonial, que bem ou mal funcionava nesse leve trás de produtos aí. Nós vamos ver isso aqui na sequência. Basicamente, nós estamos esperando o café acontecer, e o café vai dar uma estabilidade econômica, mas para o Brasil Império, ali no segundo reinado só. Por enquanto, não, tá bom? Lógico que com uma crise econômica, o principal ponto aqui que a gente vai analisar também, né, que eu preciso colocar na sua anotação, é que a arrecadação do Estado está caindo. Nós temos as guerras de independência, essas guerras de independência não são baratas, né, de manter anos de combate aí, os últimos conflitos terminando lá em 1825, então a independência ela tem um custo. Além disso, você tem que pagar aquela dívida externa que você está contraindo ali, principalmente com a Inglaterra para o reconhecimento da independência. Então vai vendo, tipo assim, ó, os produtos que bancam o Brasil não estão bem na fita, a agroexportação não está rolando do jeito que estava antes, o café ainda não tem força para puxar a economia, estamos devendo pela independência, estamos devendo pela guerra que fez a independência, existe um clima de insegurança no ar também, porque é um país recém-fundado e precisa ver o que vai acontecer. Pra vocês terem uma ideia da crise, né, em 1829, o Banco do Brasil fale, velho. Vai falir o Banco do Brasil, né? Aquele criado pelo Dom João, depois volta com o Mauá ali e tal, mas o Banco do Brasil vai falir em 1829. Boa parte do capital também das pessoas estavam empregados na questão da mão de obra escrava, né? Ia muito dinheiro para isso, e aí agora com a economia agrícola ruim, você tem um dinheiro empatado e tal, enfim, o cenário não é nada bom. Uma coisa que é importante a gente lembrar aqui é que, assim, até a independência, como você tem ali ainda uma parceria com os portugueses, desde 1532, quem faz a articulação dos produtos, né, e tem os caminhos para esses produtos no mercado externo, são os portugueses. E agora, nesse momento da independência, está rolando um sentimento anti-lusitano. Então tem rusgas, né, entre portugueses e brasileiros. Então, muitos polos de exportação foram desarticulados, muito até pelos confrontos da independência. É o caso, por exemplo, da Bahia, é o caso, por exemplo, do Pará, é o caso, de certa forma, em Pernambuco também. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte,
enquanto você é colônia, ou você é Reino Unido de Portugal ali, os portugueses estão conduzindo essa relação da economia brasileira, né, vamos dizer assim, com o resto do mundo. Agora nós desarticulamos aí muitos portugueses, né, então a gente precisa recriar essas relações econômicas. Isso demora um tempo e nesse momento está em crise. A pobreza, os números mostram, né, nesse período a pobreza aumenta, a renda das pessoas cai, mas o Estado continua tendo gasto. E aí, galera, você sabe essa fórmula, você não paga ainda as suas contas, né, a maioria de vocês, alguns sim, mas você sabe que quando o Estado está em crise, caindo a arrecadação e o povo ficando mais pobre, ainda acima das medidas que o pessoal toma, principalmente aqui, o Dom Pedro, uma postura mais autoritária, é aumentar impostos, né? E aí essa ideia de aumentar impostos, ela sempre tem efeitos negativos aí, já que os lugares estão com dificuldades econômicas, está todo mundo torcendo o nariz para o Dom Pedro porque ele está se mostrando autoritário. Enfim, soma-se a tudo isso para ficar feio mesmo o negócio, a ideia de um Brasil que ainda não é integrado, assim, você não tem uma integração nacional. Aliás, até hoje nós temos dificuldade com isso, né? Você imagina como que era a integração nacional do Brasil em 1822, 1830. Nossa, nós temos várias ilhas, né, econômicas que não se conversam. E aí você desarticula o comércio externo, cara, é o caos, né? Então, a questão territorial aí, essa dificuldade também é muito importante. E, lógico, somado a tudo isso, a inabilidade do Dom Pedro I de lidar com toda essa crise. Isso também a gente precisa colocar no colo dele. Aqui está o mapa das províncias, né? O todo pompão aí, todo pimpão, né? O Dom Pedro I. E a bandeira agora da Sarah Winter. Ai, meu. Ai, quase que eu falo palavrão. Bom, não é palavrão, é uma parte do corpo. Vamos lá, 2. Aí a gente tem a política externa também, que é uma tragédia, ó. Entre 1825 e 1828, vai acontecer um evento que fica conhecido como Guerra da Cisplatina. A Cisplatina é isso aqui, ó. Era, né? A famosa Banda Oriental, desde a época lá do Dom João, da Carlota Joaquina, tem uma treta aqui. Na verdade, o Dom João foi lá em 1816 e, ó, pegou a Banda Oriental para ele. Lembra que a Carlota, né, tinha espanhola, né, Habsburgo, então teve conflito ali e o Dom João se intrometeu nisso pegando a Banda Oriental. Então o Uruguai ficou fazendo parte do Império Brasileiro. O que vai acontecer é que no começo do século XIX o contexto de independência, de revolução está por todos os lugares. E essa província da Cisplatina, que hoje a gente conhece como a República Oriental do Uruguai, vai fazer o seu processo de independência. E contra quem? Contra o Brasil. Então, entre 1825 e 1828, se você visitar o Uruguai, é muito legal, porque a memória dele está construída aqui contra os brasileiros. Né? Lógico que não é só isso, mas os heróis da independência lá, ou numa aula de história, hoje no Uruguai, os caras estão contando como que eles venceram o Brasil. E acreditem, eles conseguiram. Aí, ó, já deram um tiro aqui. Eles conseguiram vencer o Brasil, cara. Olha que doideira. Tá aí a bandeira da Cisplatina, né? O movimento de independência deles, e eles vão conseguir. O que importa pra gente nessa análise aqui é pensar o seguinte. Essa relação do Brasil com a Banda Oriental ali, com o que virá a ser o Uruguai, pega mal pra caramba com os vizinhos, porque nós somos um império no meio das repúblicas. E aí agora nós estamos metendo o louco aqui no Uruguai, né? E o Uruguai tentando ficar independente. Então isso pega mal com a geopolítica aí da região. E como nós tínhamos ali um trauma de um período de guerras da independência, estava muito difícil conseguir recrutar gente para essa força bélica, né? Para combater a independência da Banda Oriental do Uruguai, no caso. Vou falar só Uruguai que você já sabe o que é, tá? Mas não tinha esse nome na época, depois da independência que funda o Uruguai. 1828. Então, assim, aí começa a ficar impopular também, porque o Brasil, só para adiantar, o Brasil vai perder esse processo. Perde politicamente, perde economicamente, perde militarmente, inclusive. É uma humilhação para o Dom Pedro I essa questão aqui, porque se a intenção do movimento era se separar do Brasil, né, ou conseguir a sua independência, eles conseguiram. Uma das coisas que pega muito mal são o que eles vão chamar, e presta atenção que isso vai aparecer outras vezes durante o século XIX, o tal do voluntário especial, cara. Então você pega um cara na rua, né, dando um rolê, principalmente pessoas pobres, né, pessoas negras, e pega essa pessoa na rua e enfia ela na carroça, à força, e recruta ela, alista ela como voluntário especial para a guerra.
Cara, isso aí dá treta pra caramba. Imagina, teu pai some, você vai ver, teu pai virou voluntário especial na Guerra da Cisplatina. Que porra é essa, cara? Então isso pega mal pra imagem de Dom Pedro. Lembra da última aula? A imagem dele já não estava bem, boa, né? Ele não estava bem na fita. Vai somando tudo isso aí, né? Não é um evento que vai causar abdicação, mas é a somatória, né, de toda essa década de 20, o comecinho da década de 30 ali. Bom, esse evento é mediado pela Inglaterra, que tem interesse ali na região, e existia também interesse da Argentina, de ficar com os dois lados do Rio do Prata, mas isso não acontece, então fica existindo a Argentina, fica existindo o Uruguai, o Brasil fica na dele, e a Inglaterra mediando a situação ali, ganhando na relação com todo mundo. Mas, no fim das contas, é uma derrota para o Dom Pedro, esse processo, e gera mais dívidas para o Brasil, porque guerra não é de graça, guerra custa dinheiro. Ela pode te dar dinheiro também, mas se você perder, aí moiou. É um grande desgaste, anota isso, a Guerra da Cisplatina, é um grande desgaste que vai se somar aí a esse desgaste, né, da imagem do imperador, da imagem do primeiro reinado e de toda a forma desse país que está nascendo. Outra questão da política externa, que é muito importante, é a questão da sucessão do trono português. O Dom João, em 1826, comete um erro histórico, crasso. O que o Dom João faz? Morre. De duas uma, tem duas opções aí, né? Ou três. A primeira opção, pra gente não perder o humor, o Dom João comeu até morrer. Morreu de incongestão. A segunda opção, ele pode ter sido envenenado pela Carlota Joaquina. Não seria a primeira vez, a primeira tentativa, né? E a terceira opção, chegou o fim mesmo, a vida dele ali, deu um Breganite nele, teve um mal súbito ali e morreu. 1826, né? Ele tinha uma saúde complicada e tal, não estava novinho também, já era, né, de idade, grupo de risco e tal. Bom, aí, o que acontece? Você tem aquela treta, né, da Ordem da Independência, o pessoal chamando o Dom Pedro de volta para Portugal, ele não vai e fica e faz um país. Só que agora o pai dele morreu lá. O irmão dele tá lá, o Dom Miguel, né? Tá junto com os absolutistas lá, de olho no trono. Mas, né, a linha sucessória dá no Dom Pedro, que tá aqui no Brasil, o nosso imperador. E aí você tem uma situação, vamos dizer assim, né? Essa situação... como o Dom Pedro é o herdeiro, ele poderia, né, o que uma parte da elite brasileira esperava é que ele fizesse o seguinte, não, meu pai morreu, sinto muito, né, pá, mas eu tô no Brasil, sou imperador daqui, mas o Dom Pedro cresce o olho lá. E aí tenta uma manobra, né, ele começa a se envolver nesses processos, faz contato com uma galera lá que não quer deixar o irmão dele subir ao trono, e ele fica bem, assim, uma galera animada que ele pudesse voltar para Portugal. E aí ele tenta uma manobra ali com a sua filha, né, com a Dona Maria II, de tentar fazer ela casar com o tio. A menina tem 5 anos, mas o casamento aqui não é isso que você está pensando, tá? É um negócio. Então ele pode pôr a filha para casar com o tio, para tentar segurar o trono, não sei o que, aí o tio dá um tombo nele lá, não deixa a menina, não faz o esquema que o Dom Pedro queria fazer. A verdade é que o Dom Miguel lá dá uma volta no irmão e fala, mano, que chance que eu tô pra ficar com o trono de Portugal, o Dom Pedro tá lá no Brasil, que se foda, eu vou ficar com o trono, né? Enfim, então ele tá tentando a manobra pra tentar segurar o trono de Portugal também. O que importa pra gente é o seguinte, quem é brasileiro nesse momento tá assim, what the fuck hell, mano, que esse cara falava assim, né, na época. Mas que porra é essa, cara? E os caras estão assim, por que o Dom Pedro é preocupado com isso? Cacete, acabou de fundar um país aqui, olha a situação que nós estamos, crise, né? Treta, gente morrendo, guerra, perca, crise econômica, e o Dom Pedro indo de jet ski para Portugal atrás do trono, cacete, que é isso? Desconfiança dos brasileiros no interesse do Dom Pedro no trono. Fala, peraí, que é isso? Será que ele vai abandonar o nosso barco aqui, vai assumir o trono lá, e o que vai acontecer? E a galera fica nessa, né? Isso não pega bem para a imagem dele. Além disso, só para a gente completar aqui a questão da política externa, cara, a Europa tá pegando fogo de novo. Lá em 1830 vai estourar lá a Revolução de novo, né? O contexto ali do Victor Hugo, né? Dos Miseráveis, vai ter Revolução em 1830, mais para frente em 1848. Mas assim, o povão tá revivendo coisas da Revolução Francesa, a burguesia, o povo e tal, e o Carlos X caiu na França, né? Então ele foi deposto em 1830, então o cenário não está para imperadores que não estão governando bem, que estão com países em crise, a real é essa. Bom, ai meu Deus, segura o tempo aí, vamos lá.
Também já estamos no último ponto aqui, já vamos abdicar. São só 3. Que isso? Eu coloquei aqui os excluídos, ó, mas é do outro slide, aí eu esqueci de mudar. Por favor, mude aí. O terceiro ponto aqui é o fim, né, o declínio do primeiro reinado. Por favor, coloque isso aí. Vazou aqui um texto da outra aula aí, da outra lousa, tá bom? Só arruma esse pedacinho aqui, ó. Em vez de colocar os excluídos, você coloca... Oh, meu Deus, agora me perdi aqui, mas não vou parar o vídeo não. Você coloca declínio do primeiro reinado aí, tá bom? Posso até arrumar isso aqui, quer ver? É rápido. Aguenta aí. Vai ouvindo uma música aí, ó. Podemos arrumar isso aqui ao vivo. Programa ao vivo é isso mesmo, né? Vai gravar e tem que fazer direito, né? Vamos lá, o declínio do... Vou pôr maiúsculo aqui. Primeiro reinado. E agora não vai caber, né? Burrinho. Olha lá, o declínio do primeiro reinado. Vamos pôr ali, ó, que fica melhor. Aí a gente pode aumentar. Aí, ó, a edição aqui, ó, na hora. Deixa aqui o Líber do Badaró, pertinho da Leopoldina aqui, ó. Aí, ó. Aí, agora ficou tudo preto. Aí, pronto, arrumou outra anotação já. Que falta que faz uma edição, né? Mas vamos lá, não tem problema não, isso acontece. O terceiro ponto, moçada, é esse aqui, ó. O declínio, deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro de português aqui de digitação. Reinado, tá certo. O declínio do primeiro reinado, vamos lá. O imperador está perdendo legitimidade porque a imagem dele está sendo arranhada constantemente por esses eventos que eu estou falando. E perder a legitimidade é muito ruim. Isso vai acontecer no final do segundo reinado também. Porque o que mantém você no poder, nesse desenho monárquico, né, é a legitimidade. Quando você vai perdendo a legitimidade por uma série de... Lembra da aula de absolutismo, né, que nós falamos de tudo isso? O Dom Pedro I está governando um regime quase que absolutista. Mas pelas ações dele, pelo contexto, ele vai perdendo legitimidade. Tem um evento importante que é a morte da imperatriz, da Leopoldina. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, quando eu for falar das mulheres do Império. Aliás, já estou mandando aí para vocês as mulheres da colônia, tal. Deu uma segurada aí, que a galera está reclamando, que está muito pesado, muito conteúdo e tal. Postei agora recentemente aí a data de maio, né, do 13 de maio. E um vídeo de aprofundamento e vou postar das mulheres da colônia. Quando eu for fazer das mulheres do Império, aí eu conto melhor a história da Leopoldina, tá? Foi triste, a história dela foi triste, ela tem uma participação importante na vida política até do Brasil, mas depois a gente fala disso. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a morte dela também arranha a imagem do Dom Pedro, porque tem umas cartas dela aí no fim da vida dela, e o fim da vida dela foi muito triste, foi muito humilhante também. Tem uma viagem horrorosa que é feita em 1825 para a Bahia, e o Dom Pedro vai junto com a Leopoldina e ele leva junto a amante, a Domitila de Castro, né, a Marquesa de Santos, depois conhecida assim. E assim, isso é um escândalo, tá todo mundo sabendo, ela tá humilhada e tal. Não que na época tivesse uma visão feminista disso, né, porque acho que o povo estava mais horrorizado com a falta de cuidado do imperador com a relação extraconjugal que ele tinha ali, do que, não é certo um homem ter uma amante e tal. Vamos lembrar que nós estamos em 1800 e bolinha, né? A morte dela, cara, é vergonhosa, assim, é triste. Ela foi, sabe, tipo, abandonada, humilhada. Tem cartas dela reclamando com o pai, né? Lá na Europa. Então, assim, pega muito mal. Ela era uma imperatriz, assim, querida pelo povo, principalmente ali no Rio de Janeiro. Então tem uma comoção com a morte dela. A morte dela é muito sofrida, ela sofre vários dias seguidos, ela vai apodrecendo em vida. Depois eu falo dos detalhes disso, né? Mas meio que também joga a opinião pública aí contra o Dom Pedro, né? Tanto dentro do Brasil quanto fora, já que a história chegou lá na família dela na Europa. Mas vamos lá, senão ele não vai embora hoje, meu Deus do céu. E aí, em 1829, ele casa com a Amélia depois, né? E quando ele vai embora e larga o Dom Pedro aqui, ele vai embora com a Amélia, ou seja, 3 anos depois ele já estava casado. Bom, qual que é o cenário então, para a gente finalizar o papo aqui? A imagem dele está ruim, a crise econômica está rolando, ele foi autoritário em vários eventos, né, na Constituinte, fechando a Constituinte, fazendo uma Constituição autoritária, depois você tem a Confederação do Equador, depois você tem a Guerra da Cisplatina, tudo corroborando aí para a imagem dele tá ruim, o sentimento anti-lusitano no Brasil é muito grande, né, contra os portugueses, causado ali
pelo efeito da independência, o Dom Pedro é um português, né? Então tem uma situação aí em torno dele. Ele se envolve lá na situação do trono português, né? Nesse sentimento anti-lusitano, e o cara se preocupado com o trono português, em vez de governar o Brasil e pensar nos nossos problemas, isso pega mal para ele também. Ou seja, a oposição contra ele vai se montando, vai engordando, vai fortalecendo. E aí tem um evento que é determinante também nesse processo, que é o assassinato de um jornalista, que era crítico do Dom Pedro I, que era o Líbero Badaró. Em 1830, né, no dia 20 de novembro de 1830, o Líbero Badaró vai ser assassinado. Não foi pelo Dom Pedro, né, mas correu uma conversa ali que o Dom Pedro teria aliviado, o pedido para aliviar do assassino do Líbero Badaró, aí rolou toda uma especulação se ele estava envolvido nisso ou não, se teria sido a mando dele. Provavelmente a mando não, né, foi um dos radicais ali, que defendia o imperador e tal, mas fica esse clima, sabe? Ah, será que não foi ele? Aí, ó, agora já tá querendo calar a imprensa também, ele é um autoritário e tal. Então vai, sabe, vai inflando, é esse climão. O jornal, aí agora o Líbero Badaró tinha um jornal que chamava Observador Constitucional, aí esse jornal continua descendo o cacete, a imprensa descendo o cacete, nós estamos em 1830 e o país está um caos, a crise econômica não ajuda, né? Porque aí a treta fica pior ainda. Aí, né, a imperatriz tinha morrido, e já tinha casado de novo, e puta que pariu, e treta. Aí, em 1830, no meio desse caos, Dom Pedro tá ali, tentando arrumar apoio. Aí ele pega e vai para Minas Gerais, faz uma viagem para Minas. Quando ele vai para Minas, cara, ele é muito mal recebido, assim, tipo, foi horrível a viagem dele para Minas. Ele tava mal na fita. Nessa viagem dá pra ver que, tipo assim, a imagem dele tava no chão. Só que no Rio de Janeiro ele tinha os seus apoiadores, tinha o seu grupo ali, tinha os portugueses, tinha a galera que era mais próxima da corte, tinha a turma ali, os políticos que apoiavam o Dom Pedro, que se beneficiavam do governo dele e que participavam do governo dele. O que esse pessoal do Rio resolve fazer? Quando o Dom Pedro tá voltando, essa viagem dele tá terminando ali em março de 1831. Nós estamos pertinho da abdicação. Quando ele tá voltando de Minas Gerais, a galera do Rio fala, pô, o imperador foi hostilizado lá e tal, não deram moral pra ele, recepção muito fria. A hora que ele chegar no Rio, a gente faz uma festa pra ele, cara, pra receber ele, pra falar, sabe, pra fortalecer a imagem, ó, é isso mesmo, vamos gritar, né, os 300 lá do Rio de novo e tal. Aí o imperador vem. Quando organiza uma recepção calorosa para ele, o Brasil está em crise ainda. Quem é contra o imperador, e a maioria, né, política nesse momento, acha que essa recepção dos portugueses, principalmente para o Dom Pedro, é um exagero, é até uma provocação. E aí tá feita a merda, porque na noite do dia 31 de março, e cara, no final de março acontece tanta coisa na história do Brasil que você não tem noção. Março e agosto, 2 meses do capeta. Nossa, agosto ainda tem que passar ainda. Aí, o que acontece? Ele chega no Rio e nessas comemorações, a galera que era contra o governo dele, que está na oposição, vai pra rua, fala, não, ninguém vai... Se um vai gritar viva o imperador, nós vamos gritar morte ao imperador. E a galera começa a se confrontar na rua, gente na rua tacando pedra, tacando bosta, tacando mijo, gente de cima dos sobrados ali no centro do Rio, tacando prato, tacando garrafa, tacando criança, tacando cachorro, tacando o que tiver, tacando aparelho de celular que não funciona. E aí é uma treta. Na verdade não é uma noite, só 4 noites aí, todo dia tem treta entre portugueses e brasileiros ou entre apoiadores e oposicionistas do imperador. E aí, cara, os brasileiros organizam um grande protesto depois, né, no Campo de Santana, milhares de pessoas, 4, 5 mil pessoas só, tá? Mas milhares de pessoas, né, porque muita gente reunida no Campo de Santana, e chegam a gritar no Campo de Santana, morte ao imperador, traidor, e aí, cara, aquele fora Pedro, né, fora Temer forte. E aí nós temos uma troca de ministério, uma última manobra que ele faz, ele pega o ministério que tinha brasileiros e troca, coloca só portugueses no ministério, e aí a derradeira. Aí o povo foi pra rua, pediu para ele sair, ele tem um trono para ele em Portugal, fala, opa, agora fui longe aqui. Ele tem um trono para ele em Portugal, se ele larga o trono daqui, ele pega o trono de Portugal. Antes dele morrer, alguém matar ele e tal, ele fala, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou abdicar do trono. No dia 7 de abril ele faz isso, é o dia da abdicação do trono. O que é abdicar? Ele vai assumir o trono de Portugal e deixa o trono dele para o filho, o Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, que eu não vou falar o nome dele inteiro aqui, até porque eu não sei inteiro decorado e vai acabar o tempo da aula. Mas o filho dele tem 5 anos, o Pedro de Alcântara, famoso Dom Pedro, que é outro que estão usando a imagem dele agora, torta e direita, e aqui você vai ter uma boa aula de segundo reinado no Brasil depois, tá? O que acontece? Ele vai para Portugal, vai morrer lá, né, em 1834,
depois eu posso falar disso no próximo vídeo, e vai começar no Brasil agora um período regencial. Cara, o período regencial é tiro, porrada e bomba para todo lado, porque o Brasil ficou independente, virou império, o imperador foi embora, largou uma criança de 5 anos. Quem manda no Brasil? Esse Estado que acabou de nascer. Quem é o dono do Estado? Quem vai tomar conta disso? Quais os interesses que estarão na mesa? Né? Como que vai ser essa treta? As províncias vão querer se separar ou não? Isso aí fica para o próximo episódio, para a próxima aula, beleza? Falamos aqui da crise política, que se desdobra, né, em crise econômica, a política externa e o declínio e a abdicação do Pedro I. Tá bom? Espero que tenha ficado mais fácil aí o nosso objetivo, entender o papel histórico das instituições políticas e o fim do primeiro reinado. Muito obrigado, essa foi a aula 18, aqui tá errado também, ó. Aí, eu tô doido. Aula 18, tá bom? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu.